Olá, servidoras e servidores. Estamos falando diretamente do estúdio do Sindicerve, um novo espaço construído com muito cuidado, com o objetivo de ampliar a comunicação do sindicato com vocês. Iniciamos uma série de entrevistas com os 6 candidatos a prefeito da nossa cidade. O sindicato vem cumprir seu papel democrático nessas eleições de 2024. É nossa tradição abrir espaço aos candidatos a prefeito para apresentarem o seu compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Municipal, os grandes responsáveis em atender direta e indiretamente a população joseense. Nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, na educação, na segurança, enfim, em todos os setores de atuação da Prefeitura Municipal. Temos também as servidoras e servidores aposentados, que dedicaram décadas das suas vidas na prestação de serviços à população. Nós estamos falando de um conjunto de 15 mil servidores concursados. Somados às trabalhadoras e trabalhadoras em contrato temporário, CLT e terceirizados, chegamos próximos de 30 mil trabalhadores do serviço público. Diante dessa importante categoria, é preciso um olhar muito especial do gestor público que vai assumir a prefeitura, assim como os vereadores e as vereadoras que estarão na Câmara Municipal a partir de janeiro de 2025. Uma administração pública é considerada eficiente quando dialoga com o sindicato de base da categoria e demais órgãos representativos, quando atende minimamente às legítimas reivindicações dos servidores, quando se preocupa com a qualidade de vida dos seus colaboradores. Portanto, a partir desse momento, vamos ouvir e registrar o compromisso do candidato. E, se eleito, a partir de 1º de janeiro de 2025, o sindicato irá cobrar compromissos firmados. As regras da entrevista são as mesmas para todos os candidatos. A partir de 5 eixos temáticos de interesse do servidor, vamos realizar as questões, onde o sindicato terá 2 minutos para perguntar e o candidato terá 3 minutos para responder. Ao final da última questão, o candidato terá 3 minutos para suas considerações finais, com o tema de livre escolha. Hoje estamos recebendo o Dr. Elton, do União Brasil. Agradecemos por ter aceitado o nosso convite, estamos muito felizes, né? E, Dr. Elton, antes de iniciarmos as questões, eu queria que você, em 1 minuto, falasse um pouco da sua trajetória. Obrigado, Flávio. Obrigado também, Daniel, pela oportunidade. Falando um pouco da minha trajetória, eu fui servidor público por 9 anos. E eu sei da importância do servidor público no exercício e funcionamento da nossa cidade. Felizmente, eu acabei optando por me desligar do serviço público no ano de 2013, quando houve, então, a entrada de uma nova gestão. Em virtude disso, eu também vejo a importância do trabalho que é feito nos hospitais, na educação e em tantos outros serviços. Mas eu sou médico, trabalhei diretamente com população da nossa cidade e tive a oportunidade de, na cidade, ser eleito vereador por 2 mandatos e depois deputado. Essa visão também administrativa, acabei ganhando, não só como médico, mas também como homem público. E diante das demandas e problemas que vemos, não só em toda a gestão da cidade, mas também em relação ao servidor, eu quero me colocar à disposição de todos para poder melhorar a nossa gestão de cidade, trazer uma conversa entre população e também os servidores para entregarmos o que precisamos fazer de políticas para toda a nossa população. Obrigado, doutor Elton. Doutor Elton, nesse período da pandemia, o gatilho salarial acumulou 3 vezes. Ou seja, tivemos uma perda salarial de 15%. Após a vigência da lei, grande parte das prefeituras realizaram um plano de recomposição dessa perda inflacionária, o que não foi o caso aqui de São José. Apesar de todos os esforços do sindicato, das mobilizações realizadas em 2022, a prefeitura não se sensibilizou com a situação dos servidores e, consequentemente, estamos amargando esse enorme prejuízo nos salários. Além disso, desde o início desse ano, reivindicamos junto à prefeitura a antecipação do gatilho, com os valores acumulados desde fevereiro de 2023. Era possível realizar esse pagamento naquele momento, mas a prefeitura decidiu ignorar os nossos apelos e não concedeu nenhum reajuste.
Em julho desse ano, o gatilho atingiu 5% e vamos ficar mais 5 meses sem receber essa recomposição. Doutor Elton, quais são os seus compromissos para repor o salário dos servidores no período da pandemia e do retroativo dos 5% em janeiro de 2025? Bom, a atual gestão, ela diz que as finanças da prefeitura estão adequadas. Nós levantamos aquilo que foi arrecadado e aquilo que já está empenhado. E existe uma disparidade e um risco de que ao final do ano as contas da prefeitura não fechem. E quando eu noto isso e vejo o excesso de gastos com obras que não trouxeram efetivo resultado, um exemplo desse é o da ponte, que não trouxe mesmo o resultado esperado para a nossa população, e na expectativa de ainda empenhar 3 bilhões numa contratação de ônibus elétricos, eu vejo que não há o compromisso para que as pautas e a lei seja cumprida, principalmente em relação também ao servidor, que tem sido, não só nessa gestão, mas em todas as outras anteriores, tem sido desprestigiado. E quando eu falo isso, não falo só da gestão antiga PSDB, né, atual PSD, mas também falo do PT. O PT deixou de colocar 120 milhões dos aportes. E hoje já temos 320 milhões de aporte que não foram colocados no Instituto. A minha promessa é do meu compromisso com o servidor, assim como eu fui servidor também, de que os gatilhos precisam acontecer. Isso é lei. E se cumprirmos a lei, não haverá dificuldade no caminhar e no relacionamento entre o servidor e também toda a gestão pública. O passado e toda essa dívida tem sido protelado e jogado para frente com financiamentos e que nos financiamentos não estão sendo pagos também. Então, nós precisamos fazer agora uma reavaliação da saúde financeira do município e isso não está muito transparente. Por isso, né, se você procurar no portal Transparência, onde está indo o dinheiro, quanto está sendo empenhado e como nós vamos estar no início do ano. Mas o meu compromisso é de que haverá cumprimento da lei, com o pagamento dos gatilhos e a reavaliação da possibilidade de termos, pelo menos, uma readequação daquilo que foi deixado para trás, sem perder a condição de gestão da cidade, mas sem deixar o servidor para trás também. Doutor Elton, Doutor Elton, um outro problema que angustia demais os servidores é a questão do plano de carreira, né? O plano de carreira nosso aqui de São José, até 2011, para todas as áreas do serviço público, ele tinha uma preocupação evidente naquela época de valorizar os bons profissionais, que através de concurso público assumiam seus cargos com um grande incentivo de prestar bons serviços à população da cidade. Então era um plano excelente, né? Que atraiu servidores, assim, pessoas profissionais do Brasil inteiro para trabalhar aqui na prefeitura. Eu, inclusive, sou um caso deste, né? Mas, infelizmente, a partir de 2011, a prefeitura criou um novo plano de carreira, né? Para os servidores concursados. Esses novos servidores que passaram a partir de 2012, né, que entraram a partir de 2012, eles passaram a amargar um desprestígio de suas carreiras, com as distorções apresentadas nesse plano, com as avaliações de desempenho que são subjetivas e arbitrárias, além de serem cotas que tornam quase impossível para a maioria atingir ali a sua mudança de referência. Na educação, por exemplo, além do que eu acabei de falar, ainda há uma tabela de progressão que não foi reajustada proporcionalmente ao piso do magistério. Então, de acordo com esse novo plano, se o professor atingir todos os critérios, ele vai ter um reajuste horizontal de apenas R$20 no seu salário. Com tudo isso, há uma descontinuidade dos serviços prestados, com muitos pedidos de demissões. É uma coisa impressionante, os novos concursados que entram, ficam algum tempo e depois se demitem, né? E a grande maioria dos municípios da nossa região pagam salários superiores ao da nossa cidade, que é a maior de toda a região do Vale do Paraíba. Então, eu pergunto para você, doutor Elton, qual é o seu compromisso para a construção de um novo plano de carreira que realmente atenda
às necessidades dos servidores, valorizando sua atuação profissional em benefício de melhor atender a população da cidade. Em relação ao plano, eu quero também contar sobre o meu posicionamento diante desse plano que foi colocado de progressão para os professores. O teto que foi instituído na cidade cumpriu a lei federal instituída pelo presidente Bolsonaro, inclusive. O que foi pacificado e foi colocado em votação e no qual eu fui plenamente contra, não só eu, a vereadora Dulce e tantos outros, foi que a progressão não acontecia mais. A cada 3 anos, aquele professor ele receberia um aumento de salário à medida que buscasse o incentivo do aprendizado, de realizar um mestrado, aumentando seu conhecimento, mas essa valorização acabou. Passando de R$ 300 a cada 3 anos para R$ 20 a cada 3 anos. Quem é o professor que vai querer se empenhar em estudar, fazer mestrado, doutorado, ganhando um aumento igual ao de um simples sanduíche do McDonald's? Essa foi, inclusive, a minha postagem na época. Para quem quiser acompanhar na minha rede social, isso foi colocado lá. E esse tipo de fala e de não valorização do servidor não pode acontecer. E quando nós agora deixamos o Instituto extremamente deficitário, a minha pergunta para toda a população e também para o servidor é: quem vai querer trabalhar numa empresa que está falindo, com um déficit de mais de 600 milhões? Isso faz com que as pessoas procurem se enquadrar ou trabalhar em outras áreas. Temos professores, inclusive, saindo daqui da nossa região, indo para cidades do entorno. Um plano de carreira que possa agregar ou dar pelo menos um ambiente de tranquilidade para o futuro ao servidor faz com que eles venham para cá e queiram desenvolver um plano de carreira. É lógico que nós vamos sentar e conversar sobre plano de carreira. Esse de 2011, ele aconteceu, mas desprestigiou demais o servidor. Precisamos readequar, mas para isso acontecer, não dá para simplesmente falarmos como ele vai ser. Nós vamos precisar de gente da área com estudo e que faça um estudo e apresente para nós propostas para que isso seja bem pacificado e voltemos a realizar na nossa cidade as coisas que não têm acontecido, que são concursos. Quando tem concurso aqui, o concurso não ocorre chamamento desses para trabalhar. Isso mostra o não vínculo e nem o empoderamento dessa prefeitura em relação à utilização de servidores no serviço público. Torelton, os servidores aposentados vêm sofrendo desde 2020 com um confisco mensal de 14% dos seus salários a partir de um salário mínimo. Na época, o sindicato, junto com a categoria, realizou uma grande mobilização para sensibilizar a prefeitura e os vereadores, pois os mais prejudicados seriam justamente os que ganham menos que o teto do INSS, o que representa a maioria dos aposentados. A justificativa foi a exigência da reforma da Previdência Nacional de 2019, mas sabemos que a reforma de São José dos Campos não tinha necessidade de ser tão cruel com os aposentados. A grande maioria das cidades estabeleceu o teto do INSS. Uma outra questão que angustia os servidores aposentados é a saúde financeira do Instituto da Previdência. A prefeitura vem adotando nesses últimos 8 anos uma postura de acumular dívidas de aportes e depois forçar um parcelamento a perder de vista. Nesse período, foram mais de 600 milhões de reais em parcelamento, com o saldo devedor atual de mais de 500 milhões. E nos últimos 2 meses, a prefeitura inicia mais um período de calote de aportes, somando 31 milhões de reais devidos ao Instituto. A angústia dos aposentados é saber até quando o Instituto vai suportar cobrir esses déficits da prefeitura e todas as leis que vão sendo criadas apenas beneficiando ela mesma. Como em 2017, que passou a utilizar 2/3 do rendimento do IPSM para pagar aportes
em 2023, que utilizou 5 anos de aluguéis dos imóveis do próprio Instituto para pagar aportes da Prefeitura. Sendo assim, pergunto ao doutor Elton, quais são seus compromissos em relação ao confisco de 14% dos servidores aposentados e quais os seus compromissos para equalizar a saúde financeira do Instituto de Previdência? Bom, esse recurso que hoje é retirado do servidor, ele aconteceu numa segunda votação, de 3 votações que aconteceram ali na Câmara Municipal. Na primeira votação, eu inclusive estava em Florianópolis, um curso de cirurgia bariátrica, e em virtude de colocarem esse projeto, eu falei que precisávamos sentar e discutir um pouco mais antes de colocar o projeto para votação. E ele falava sobre a retirada de 2/3 dos rendimentos de todo o patrimônio para pagar os aportes. Eles falaram que iam colocar, eu peguei um avião, voltei para cá e tive uma guerra com o governo, porque o meu posicionamento foi contrário. Não só eu, mas também a vereadora Dulce fomos contrários a esse tipo de aporte. Além disso, hoje, na segunda votação, em virtude de toda a fala de como estava a situação atuarial do Instituto, havendo um risco iminente da quebradeira de todo o recurso para colocar colocar nas aposentadorias, houve então eu acho que fomos induzidos um pouco ao erro de apoiar numa segunda votação, porque tínhamos a promessa de que tudo seria pacificado e a garantia da aposentadoria estaria ali. Mas o que vimos depois disso é que os compromissos da gestão não aconteceram e determinaram que na terceira votação eu fosse totalmente contra, porque não acredito mais nas falas colocadas por essa gestão. Os 14% têm sido extremamente danosos para todos aqueles que já são aposentados. E nós precisamos reavaliar e tínhamos, inclusive, uma solicitação de que cumpríssemos a retirada apenas acima do teto do regime geral da Previdência Social. Isso faria com que aqueles que recebem menos pudessem receber mais. Conseguimos melhorar um pouco a condição dos pensionistas, mas só isso não foi suficiente. E hoje o servidor paga um preço muito alto. É necessário reavaliar exatamente essa situação. Outra coisa que poderia falar também é que existem outros modelos para que a gente possa melhorar o crescimento e desenvolvimento financeiro, utilizando parceiros. Hoje a Crescem utiliza do seu recurso, daquilo que é colocado por cada servidor, inclusive, e faz um grande levante e aumento daqueles rendimentos, por meio da utilização do recurso como empréstimo. E essa situação não aconteceu, porque eles botaram o dinheiro do Instituto na Bolsa de Valores, perderam recursos durante a pandemia e agora nós vemos todos os recursos do Instituto sendo menores do que aqueles que eles pegaram em 2016. Então, existem outras maneiras de aumentar esse patrimônio e manter a vitalidade e a saúde financeira do Instituto. Mas da maneira como está sendo feito, colocando também no gestor alguém que seja indicado pela Prefeitura, não há uma transparência. Inclusive, a vereadora Dulce colocou um projeto de lei onde quem vai estar na diretoria do Instituto seja por votação no meio dos servidores, e não por indicação do prefeito. Isso faz com que aumente a transparência e traga o servidor para a discussão da necessidade de como vamos resolver o futuro do Instituto. Doutor Elton, também uma outra questão importante para os servidores, que angustia bastante e que eles estão atentos para a sua resposta, é a questão dos benefícios, né? Além dos salários, que vêm sofrendo enormes perdas, os benefícios dos servidores seguem na mesma proporção, né? Não existe uma regulamentação, por exemplo, do Vale Alimentação e Refeição, que atualmente ele é de R$ 27.
O último reajuste foi em 2021. Só que não é R$ 27, na verdade, bruto, né? Porque nesses R$ 27 incide uma tabela de desconto que pode chegar até 70% desse total, de acordo com o salário do servidor, né? Recentemente, a Câmara Municipal aprovou para os servidores da casa, da Câmara Municipal, um aumento de valor do ticket para R$ 40. E extinguiu também essa tabela de progressão, que então, com esses R$ 40 são o valor bruto, né, que eles recebem de maneira integral. Tá? É, Outro problema também muito sério para os servidores é a questão do subsídio dos convênios médicos, né? Ele foi criado em 2013 e de lá para cá não houve nenhum reajuste, né? Então nós temos aí com um valor de R$ 150 que vai diminuindo de acordo com a faixa salarial também. Então esse valor também não é fixo, também tem uma tabela de descontos, né? E nós sabemos que os planos de saúde, eles são reajustados todos os anos, né? De acordo com o índice estabelecido pela Agência Nacional de Saúde. Então, os servidores estão assim muito esperançosos, né, em relação ao que os candidatos podem reavaliar em relação a isso. Aí eu pergunto para o Dr. Elton, quais são os seus compromissos para essa importante demanda do servidor, tanto para o reajuste do ticket de alimentação, refeição, como para o subsídio de convênio médico? É preciso a gente falar também que os governos anteriores não tiveram também nenhum olhar específico ou de resolução para esse problema. E eu falo das duas gestões, né, que estavam em oposição, tanto PSDB quanto PT. Tanto que na era PT, uma parte do ticket foi retirada quando aquele servidor estivesse afastado de férias ou doente. Eles acabavam por não receber. Então, eu acho que isso não é digno e tenho o meu compromisso de que nós devemos repactuar isso. Quanto à tabela de redução, quando isso acontece, nós desprestigiamos aquele que recebe menos. Só que ele é um indivíduo como todos os outros. Ele come como todos os outros. Não sei por que que há uma redução ou como se houvesse uma hierarquia de valores. O valor de ticket, para mim, deveria ser igual para todos, porque todos têm direito ao mesmo tipo de alimentação. Então, a tabela de redução não acho também uma situação digna, precisa ser reavaliada. Quanto à utilização de recurso para o convênio, hoje a Urban ele recebe aporte para poder participar e ter um convênio. O servidor também precisa ter, né? O servidor ele precisa ter esse tipo de possibilidade. É lógico que parte desse recurso não vai ser simplesmente pago pela prefeitura. Não dá para a prefeitura bancar a saúde de todos. Mas quando há uma negociação com grupos de saúde, onde o grupo de saúde ele tem uma carteira maior e a carteira servidor é extremamente grande, tem um potencial de ser muito grande, podendo chegar até 15 mil pessoas ou mais com seus parentes. Isso dá uma vitalidade e a possibilidade de uma redução de custo. Entregar esse ticket individualmente para cada servidor não vai possibilitar a chegada do servidor e ter um convênio. Quando se faz de maneira em grupo, com uma carteira formada, isso é muito comum no atendimento de saúde, nós aumentamos a possibilidade de que todos possam embarcar nessa jornada. Então, só que a prefeitura nunca se demonstrou muito proativa de fazer esse tipo de negociação. Ela pode ser um facilitador para o Instituto. Ela pode ser um facilitador para cada um dos funcionários públicos. E o meu compromisso é esse: trazermos as empresas, renegociar e possibilitar que, de uma maneira, juntamente com todos os servidores, haja uma maior possibilidade deles serem introduzidos em um convênio e receberem o acolhimento adequado. Eu sei que antigamente se lembravam um pouco do funcionamento do FAME. O FAME veio antes da lei que estabelecia o funcionamento do SUS. E diante do que vemos hoje em São Paulo, que é o IANSP, a cidade não comporta o estabelecimento de um sistema de saúde específico para o atendimento de todo servidor. Então, eu acho que é esse caminhar de um retorno para um FAME de novo, eu acho que
enxergando o sistema de saúde hoje e enxergando o futuro do Instituto, eu não vejo como um caminhar talvez muito inteligente. Ele será mais caro e menos efetivo. Eu acho que a conversa aqui é ser um facilitador para a aquisição e possibilidade do servidor estar dentro de um grande grupo e ser contemplado com atendimento de saúde. Torelton, o sindicato sempre defendeu a realização de concursos públicos para todas as funções do quadro do serviço público, ciente que essa é a melhor forma de prestação de serviço com qualidade para a população e a garantia de direitos dos trabalhadores públicos. O processo de terceirização tem provocado um sucateamento do atendimento, além de superexploração de mão de obra. É incontável o número de escândalos envolvendo essas organizações que gerenciam os postos de saúde, creches, hospitais, entre outros, causando enormes prejuízos aos cofres públicos. Por exemplo, na educação infantil, as professoras chegam a ganhar um salário mínimo muito inferior ao piso do magistério. A rotatividade é imensa desses trabalhadores, diminuindo o vínculo com a comunidade. Além dessas questões levantadas, insere-se nesse contexto a redução de servidores concursados que contribuem para a descapitalização do IPSM. Dr. Elton, quais são seus compromissos em relação ao processo de terceirizações e também da realização de concursos públicos? Bom, a terceirização, eu não sou contrário à terceirização, mas cada situação precisa ser reavaliada sobre qual é o melhor modelo que mantém a vitalidade e a saúde financeira do município. Mas também não ter o concurso público faz com que haja a descapitalização do Instituto. Eles poderiam terceirizar alguns serviços, mas não fazer nenhum concurso público faz com que a conta agora do Instituto tenha que ser paga, porque ou paga antes ou paga depois. Não tem como manter agora a vitalidade por muito tempo se não houver o ingresso de outros servidores que mantenham o salário e a aposentadoria daqueles que já saíram do trabalho e que estão gozando da pensão ou da aposentadoria. Agora, a gente precisa se lembrar que o maior risco hoje é o risco da saúde financeira do município. E quando o servidor não é assistido, não é contemplado, e a prefeitura diz que a saúde financeira do município está ok, me gera um pouco de confusão, porque se tem dinheiro, tem recurso, mas não paga o servidor, isso mostra um total desinteresse da atual gestão com o servidor. Agora, se ele não tem saúde financeira, e agora ele está dizendo que não consegue aportar, aí o problema é um pouco mais sério. Como nós vamos manter a saúde da nossa cidade se não temos o recurso? E eu queria dizer que alguns professores, por exemplo, estão trabalhando, não têm a sua progressão da sua carreira, mas estão tendo que comprar material escolar pedagógico para apresentar e dar aula para os seus alunos. Então, eu tenho um grande receio com a situação de saúde financeira do município, mas falando de terceirização e falando de servidores, nós precisamos colocar servidores concursados, sim, e reavaliar os terceiros. Os terceirizados não podem ser simplesmente colocados para trabalhar e ser lavado as mãos. Eles precisam de fiscalização. Um exemplo disso é o que tem acontecido, por exemplo, na área da saúde, com algumas terceirizações que estão sendo questionadas pelo Ministério Público. Ok. Doutor Elton, estamos chegando próximo do final da nossa entrevista, né? Agradecemos sua participação. Obrigado. E agora a gente vai disponibilizar para você 3 minutos para você fazer as suas considerações finais do tema que você achar mais conveniente, tá bom? 3 minutos. Tá bom. Bom, como anteriormente eu falei, fui servidor aqui nessa cidade por muito tempo. E tenho trabalhado por 25 anos aqui, seja como médico ou seja como homem público.
como em público há 8 anos. Sempre muito bem acolhido, apoiado, mas porque eu amo mesmo a cidade de São José dos Campos. Meu vínculo é com a cidade. A mente do médico, e eu creio que a minha força como médico sempre vai ser de ouvir e resolver os problemas. Eu trago esse tipo de experiência, de trabalho resolutivo de um médico, também para a gestão. Eu preciso trazer resultado. Isso impacta diretamente no funcionamento da nossa cidade. E em conversas, acabamos por entender que estamos tendo um caminhar muito perigoso na cidade. Eu me uni com a vereadora Dulce Rita, nós pontuamos diversas dificuldades e paramos para ouvir a população. Nós nos reunimos com mais de 130 reuniões, ouvimos mais de 5.400 pessoas para poder construir um plano de governo que estava enxergando as demandas e os problemas da nossa cidade. Hoje, essas reuniões feitas desde o final do ano passado até agora são muito mais do que 140. Ouvimos mais de 6.000 pessoas ao todo, mas o plano de governo que apresentamos, ele vem diretamente em apoio ao querer da nossa população. Nós vamos cumprir o rito da saúde financeira do nosso município, trazer as políticas públicas, principalmente daquelas maiores e aquelas que são mais solicitadas pela população, e daí eu falo de transporte público, que hoje é extremamente ineficiente e impacta a vida não só das empresas, mas dos servidores e de todos os nossos munícipes. Os problemas relacionados ao uso de recursos em obras que não trouxeram resultado. As nossas empresas estão indo embora. A prefeitura hoje está extremamente burocrática e expulsa os empresários da cidade. E para que isso possa melhorar, eu preciso ter o servidor público como parceiro. Nós vamos instituir a valorização e também trazer todo o conhecimento do servidor para que isso aconteça, para que nós possamos ter uma cidade com crescimento, desenvolvimento, emprego e renda em vínculo com o servidor, mas também apoiando aqueles que estão na iniciativa privada. E para que isso aconteça, vem aí a minha indignação. Indignação por ver que o nosso caminhar não está sendo bom. Seria muito mais fácil estar lá como deputado. Seria muito mais tranquilo. E para a vereadora Dulce, que provavelmente já estaria eleita, muito mais. Mas nós colocamos a nossa vida e o nosso empenho para trazer uma pacificação e melhoria da cidade. E para isso, eu conto com vocês, os servidores e também os munícipes da nossa cidade. Eu agradeço aí a oportunidade, porque eu creio que eu não quero ser lembrado, realmente, eu tenho falado isso muitas vezes, não quero ser lembrado pelas obras que eu construí, mas é pelas pessoas que eu ajudei e pelas vidas que eu salvei. Doutor Elton, agradecemos a sua presença aqui no Agradeço. estúdio do nosso sindicato, Sim. onde pudemos entrevistá-lo, ouvi-lo sobre questões tão importantes para todos os servidores municipais e também para todos os munícipes de São José dos Campos. Muito obrigado, doutor Elton. Obrigado, Flávio. Obrigado, Daniel. Deus abençoe vocês e que a gente coloque a cidade de novo para o futuro. Muito obrigado. Encerramos a nossa primeira entrevista e convidamos vocês para conhecer as propostas dos demais candidatos. Obrigado.